iremos falar sobre a velha ordem mundial, por Letícia Pérez, Letícia Silva e Mila Guimarães. Para a geografia, a ordem mundial é um conceito intrinsecamente ligado à geopolítica, à organização dos países, seus interesses e os métodos pelos quais eles alcançam seus objetivos. A velha ordem mundial, de 1945 a 1989, foi marcada pelo conflito Guerra Fria entre o socialismo soviético e o capitalismo norte-americano, basicamente dividindo o mundo em duas partes, capitalista e socialista, um mundo bipolar. Os motivos que levaram ao começo da Guerra Fria são uma consequência da Segunda Guerra Mundial. As principais causas foram a disputa entre capitalismo e socialismo, em que a União Soviética adotava o socialismo e os Estados Unidos defendiam o capitalismo, e o interesse pela produção de bombas atômicas, em que ainda no fim da Segunda Guerra, os Estados Unidos demonstraram o poder do investimento em armas nucleares quando bombardearam a cidade de Hiroshima e Nagasaki, e poucos anos depois foi a vez da União Soviética, quando começou a produzir as primeiras bombas atômicas. O Plano Marshall foi um programa de auxílio humanitário oferecido pelos Estados Unidos aos países europeus de 1948 até 1951. Foi realizado por meio de assistência técnica e financeira para ajudar a recuperação dos países europeus destruídos pela guerra. Também tinha como objetivo não deixar que certos países passassem a influência do socialismo. Foi uma estratégia estadunidense para combater o avanço soviético no início da Guerra Fria. A principal característica era a concessão de empréstimos a juros baixos aos países europeus que aceitassem as condições impostas pelos norte-americanos. Os países que receberam maior ajuda foram o Reino Unido, a França, a Itália e a Alemanha. O auxílio também chegou por meio de assistência técnica de perito em tecnologia, alimentos, combustíveis, produtos industrializados, veículos, maquinaria para fábricas e fertilizantes. A Guerra Fria se estendeu de 1947 a 1991 e algumas características podem ser destacadas. A polarização do mundo, em que a disputa travada entre americanos e soviéticos resultou em uma forte polarização do mundo que afetava as relações internacionais. A corrida armamentista, que foi a procura pela hegemonia internacional, que fez com que as duas potências investissem no desenvolvimento de novas tecnologias bélicas. A corrida espacial, que foi um dos campos de disputa entre americanos e soviéticos, em que várias expedições espaciais foram realizadas, e a interferência estrangeira, que tanto americanos quanto soviéticos interferiram em assuntos internos de diferentes países. As mudanças geográficas foram aumento das desigualdades e das expropriações dos países do hemisfério sul em benefício aos do hemisfério norte. O processo de concentração de riquezas ampliou-se, revelando a face do capitalismo e a incompetência do socialismo. Os Estados Unidos tomaram a dianteira nesse conflito, aplicando a chamada doutrina Truman, que consistia em cercar a URSS através de uma barreira sanitária, impedindo sua expansão territorial e ideológica, tentando evitar que o socialismo fosse disseminado entre outros países, além de apoiar militarmente outros países que repudiavam do socialismo. A Guerra Fria caracterizou-se por um constante estado de tensão, que estimulou a corrida armamentista entre Estados Unidos e URSS. Esse estado de tensão foi ironicamente chamado de coexistência pacífica, uma coexistência baseada no equilíbrio do terror, já que tanto os Estados Unidos e a URSS possuíam armas nucleares capazes de destruir o mundo várias vezes. Outra característica do período foi a polarização ideológica extremada, com perseguições políticas e morte aos opositores internos de lado a lado. O macartismo, perseguição aos comunistas nos Estados Unidos, e o stalinismo, ênfase no desenvolvimento do socialismo, foram as facetas mais visíveis dessa polarização. Ao longo dos anos da Guerra Fria, americanos e soviéticos procuraram coordenar ações para concentrar o seu poder sobre sua zona de influência.
Uma das estratégias utilizadas foi a criação de formas de cooperação econômica e militar, dos quais destacavam-se o Plano Marshall e a Comecon, no âmbito econômico, e a OTAN e o Pacto de Varsóvia, no âmbito político-militar. Plano Marshall e Comecon. O Plano Marshall, conforme mencionado, foi um plano de cooperação econômica mediante o qual os americanos disponibilizavam grandes somas de dinheiro para financiar a reconstrução dos países destruídos por conta da Segunda Guerra Mundial. O projeto defendia a ideia de apoiar o desenvolvimento econômico de determinados países ajudaria a conter o avanço do comunismo. No campo militar, foi criada a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, em 4 de abril de 1949. A ideia da OTAN era criar uma aliança militar de países alinhados aos Estados Unidos, visando a impedir uma oposição de agressão dos soviéticos. A OTAN foi uma forma de os Estados Unidos imporem a sua hegemonia sobre o continente europeu. Na mesma proposta, os soviéticos criaram o Pacto de Varsóvia em 1955. A ideia era garantir a segurança das nações do bloco comunista e evitar uma possível agressão realizada pelos estadunidenses. Assim, se uma nação fosse agredida, todas as outras se mobilizariam em defesa dela. Importância. A Guerra Fria foi um conflito poliideológico que foi travado entre os Estados Unidos e a União Soviética entre 1947 e 1991. O conflito travado entre esses dois países foi responsável por polarizar o mundo em dois grandes blocos, um aliado ao capitalismo e outro aliado ao comunismo. Fim da Guerra Fria. A Guerra Fria teve fim com a dissolução da União Soviética, que ocorreu em 26 de dezembro de 1991. O fim da União Soviética foi o resultado das grandes crises econômica e política que atingiu aquele país a partir da década de 1970. A falta de ações para resolver os problemas do bloco comunista foram responsáveis por levar o país ao fim. A situação econômica ruim contribuiu para o aumento da insatisfação da sociedade com o governo comunista. Em todo o bloco, a pouca liberdade de expressão e o autorismo manifestado pelos governos comunistas era uma realidade, e a insatisfação com a crise econômica e a questão política fizeram surgir movimentos de oposições por todo um bloco comunista. A queda do Muro de Berlim, em 1989, simbolizou o fim da Alemanha Oriental e deu início à reunificação alemã. As consequências: derrota do socialismo, a ascensão do capitalismo em todo o mundo, grande desenvolvimento e avanço tecnológico, modificação do mapa-mundi com o surgimento de novas nações. Além das perdas humanas e os prejuízos materiais foram imensos. A infraestrutura do país soviético foi profundamente devastada e a crise econômica causada pelo alto custo da guerra geraram desemprego e a fome no país.